Eu ia passar para vocês os exercícios, mas é porque tem um macete, e esse macete, para você aprender, você precisa saber as outras propriedades também. Então, eu vou passar todas as propriedades e a gente volta fazendo os exercícios, tá bom? É o seguinte, a outra propriedade que você vai ver aqui, ó, é a crioscopia, certo? Vamos ver aqui. É a crioscopia. Olha só, o que que acontece? Da mesma forma que a adição de soluto influencia na ebulição, ela também vai influenciar no ponto de fusão. Então, um exemplo. Se a água, substância pura, ela entra em ebulição a 100 graus Celsius, ela entra no estado de fusão a 0 graus Celsius. Quando você adiciona, por exemplo, sal, açúcar, ela não vai mais entrar em ebulição ela não vai entrar naquele processo de ebulição a 100 graus Celsius, ela vai entrar em ebulição a 120, 140 graus Celsius. E ela também não vai congelar a 0 graus Celsius, ela vai congelar a -4, -10 e assim sucessivamente, certo? Então, é tudo interligado. À medida que você coloca um soluto naquela solução, influencia em todas as propriedades dessa solução. E a crioscopia, ela é como a ebulioscopia. A diferença é que aqui você coloca a variação, de vez de ser ΔTE, você coloca ΔTC, que é a da crioscopia. Ela tem também uma constante criométrica, constante crioscópica, e essa constante crioscópica é multiplicada pela molalidade. A molalidade é dada pela massa, certo? Do soluto, pelo massa molar do soluto, vezes a massa do solvente em quilograma. Esse 1000 aqui já é justamente para isso, tá bom? Então, a constante vezes a molalidade, que é o número de mol vezes a massa do solvente. Então, essa é a crioscopia, igual lá na ebulioscopia, tá? Por isso que alguns atletas, quando eles terminam de lutar, eles são colocados aí naquelas banheiras, né, congelantes, abaixo de 0 aí. Para quê? Para que os hematomas, eles não inchem tanto. Porque quando você lesiona um músculo, quando você machuca um pé, a mão não cria aquele inchaço é porque ocorre um extravasamento da célula para fora, e aí cria aquele inchaço. Então, quando você coloca lá naquela banheira, a tendência dele é reter, né? Ele inervar, ele retém, ele segura esse líquido. Então, esse efeito crioscópico é para isso. Eu lembro da reportagem do José Aldo falando que era uma das coisas que ele mais sentia dor na vida, doía mais do que um soco ou alguma coisa, né? Era quando ele tinha que entrar naquela banheira congelante, não sei a quantos menos graus Celsius lá, justamente para isso, né? Para não deixar criar aqueles hematomas. Por isso que quando a gente cai, machuca, a gente corre na hora e coloca gelo. Tem que ser na hora que coloca o gelo. Depois que já inchou, não adianta colocar gelo mais não. Aí é mais fácil você colocar água quente para ativar a circulação, para que o organismo ele consuma mais rápido aquele líquido, tá? E a última propriedade é o quê? É a osmoscopia, que é a parte da osmose. Só para lembrar você, o que é osmose? Osmose é a passagem do solvente, lembre-se disso, somente do solvente, da solução mais diluída para a solução mais concentrada. Então, é do meio menos concentrado para o mais concentrado. Eu tenho certeza que vocês devem lembrar disso aí, né? Transporte ativo e passivo, tá certo? E a osmose. Resultado, você tem que lembrar disso. Não ocorre fluxo de soluto, somente de solvente. Por isso que quando você come uma comida bem salgada, você toma bastante água, que é para a água entrar na célula e ir diluindo aquele excesso de sal que está lá, tá certo? Então, vou te mostrar aqui, ó. Você tem aqui, ó, uma membrana semipermeável e aqui você tem uma solução menos concentrada e a mais concentrada. Com o tempo, vai saindo daqui e passando para cá. Olha aí o resultado. Então, a solução menos concentrada ou mais diluída passa para a mais concentrada, certo? Resultado, quando você tem essa movimentação, você tem também uma pressão, e é chamada de pressão osmótica. A pressão osmótica é maior aonde? Nas soluções hipertônicas. Quanto mais soluto tem na solução, maior é a pressão osmótica. Por quê? Maior é a pressão de estar puxando o líquido. Então, quando você come uma comida salgada, você tem sede. Quando você come uma comida muito salgada, você tem 2 ou 3 vezes mais sede. Tá certo? É isso que ele está querendo dizer. É essa pressão.
E a pressão osmótica é o quê? Aquela pressão que a célula faz para poder diminuir essa concentração, tá bom? Resultado, as soluções você tem aqui de 3 formas, as hipotônicas, hipertônicas e isotônicas. As hipertônicas têm menores pressão osmótica, né? Justamente por causa da quantidade de soluto, tá? E o seguinte, aqui, ó, então, osmoscopia, propriedade coligativa relacionada à pressão osmótica, que é uma pressão de resistência ao fluxo do solvente de uma solução hipertônica para uma solução de uma solução hipotônica para hipertônica, né? Na verdade, ela vai resistindo em relação a isso. Então, tá vendo aí, ó, a pressão osmótica, ela sai da hipertônica para ir para a hipertônica. E isso é natural. Por isso que a osmose é um transporte que passivo, não tem gasto de energia. Isso aqui é natural. Tá? Lá na química, nós temos uma parte da química que a gente estuda a osmose reversa, que tem também dentro da biologia, né? Principalmente hoje é um tipo de filtração da água, é a osmose reversa. A gente pega essa pressão osmótica aqui, joga energia e faz ela o contrário. Por isso que chama osmose reversa, tá bom? Agora eu quero te mostrar o seguinte, quando você faz um treinamento dessas questões de propriedade coligativa, a tendência é de errar, porque você confunde. Então, tem um macetezinho que a gente usa, muito bacana, que você entender esse macete, você não erra nenhuma questão, tá? Que é o seguinte, presta atenção aqui, ó. Vocês sabem aquele programa da Ana Maria Braga, o Mais Você? Pois é. O que tem a ver a propriedade coligativa com o Mais Você? Eu te conto, não tem nada a ver, nada, a não ser o nome, tá bom? Então, eu preciso desse nome que é o Mais Você. O que significa esse Mais Você aqui? Que é o seguinte, quanto mais soluto você coloca na sua solução, então lá está a sua água lá fervendo, beleza? Fervendo, fervendo, fervendo. Vai fazer café. De repente, você vem e joga uma colher de açúcar. Tchuf, o que acontece? Para de ferver na hora, não é? Então, diminui o vapor, diminui a pressão de vapor, porque diminuiu a quantidade de vapor que estava sendo feita. Mas quanto mais soluto você coloca, mais você aumenta a osmose. Não é que a osmose, a pressão osmótica é maior no meio hipertônico? Muito bem. Resultado, a água, ela congela a 0 graus Celsius. Mas se você colocar açúcar ou sal, ela não vai congelar a 0 graus Celsius. Ela vai congelar a -4, -10. Então, diminui o ponto de congelamento da água. Em compensação, a água evapora a 100 graus Celsius. Água pura. Se você colocar sal e açúcar, ela vai evaporar a 120, 140 graus Celsius. Então, na verdade, aumenta. Então, presta atenção no Mais Você. Quanto mais soluto você coloca, menos vapor você faz, mais você aumenta a osmose, menos você diminui o congelamento e mais você aumenta a temperatura de ebulição. Ok? Entenderam? Muito fácil esse macete. Para quem entende mais você, é só alegria, só felicidade para responder as questões. Ok? Então, eu vou responder aqui o número 1 com vocês. Nós vamos responder aqui as de sala. Ok? Só para vocês observarem aqui como é que as questões são fáceis para você ir analisando. Tá bom? Ó, olha aqui para você ver. Comparando-se duas panelas simultaneamente sobre dois queimadores iguais de um mesmo fogão, então é o seguinte, a quantidade de fogo que está sendo colocada é a mesma, né? Observa-se que a pressão dos gases sobre a água fervente na panela de pressão fechada é maior que a água fervente da panela aberta. Claro, gente, nós todos que sabemos cozinhar, você sabe que uma panela tampada cozinha mais rápido que uma panela aberta. E isso é até muito bom você aprender, porque você vai gastar menos gás, não é? Nessa situação, se elas contêm exatamente a mesma quantidade de todos os ingredientes, podemos afirmar que, comparando o que ocorre na panela aberta, o tempo de cozimento na panela de pressão fechada vai ser o quê? Olha só. Se você tem a panela de pressão, cozinha mais rápido, não é? Por quê? Porque se ela cozinha mais rápido, é porque a temperatura de ebulição dela, o quê? É maior. Se ela é maior, ela cozinha o alimento mais rápido, não é? Mesma coisa, você cozinha feijão numa panela destampada, você demora 2 dias para cozinhar esse feijão, não é? Você coloca numa panela de pressão, justamente para diminuir esse tempo. Então, o tempo de cozimento vai ser o quê? Menor, porque a temperatura de ebulição é maior. Então, a letra A já está errada.
A letra B, a temperatura de ebulição vai ser maior, exatamente. Tá certo? Então, você diminui o tempo de cozimento, por quê? Porque a temperatura de ebulição é maior. Professor, eu não entendi. Vai lá no mais você. Quanto mais soluto, menos vapor, mais osmose, menos congelamento, mais ebulição. Ok? Olha o gráfico. Ok. Nem vou olhar as opções. Eu tenho três produtos aqui. Todos os três, vamos pegar aqui, estão aqui nessa mesma temperatura aqui. Mas esse aqui tem uma maior pressão de vapor, porque ele vira vapor mais rápido. Se ele vira vapor mais rápido, a temperatura de ebulição dele é o quê? É menor. É menor a temperatura de ebulição dele, porque ele vira vapor mais rápido. E a do A, o quê? É maior. Tá certo? Então, vamos olhar aqui as questões. É correto concluir que a pressão de vapor é diretamente proporcional à temperatura. Não, deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui é o seguinte, a temperatura de pressão, ela diminui com o aumento da temperatura, certo? Mas isso depende da substância. Então, eu não posso dizer que a temperatura de pressão, ela é diretamente ou inversamente proporcional à temperatura. Não é isso. É que quando eu tenho uma alta pressão de vapor, eu tenho uma temperatura menor. Por quê? Porque se ele gera muito vapor, a temperatura dele é menor. Mas isso não quer dizer que seja inversamente proporcional. Porque pode acontecer o caso de você ter uma alta pressão de vapor e uma temperatura alta também, depende da situação, depende da pressão, tá? Então, essas proporções não são diretas. C. O ponto de ebulição de X é mais baixo. Opa, vamos ver aqui. O ponto de ebulição de X é mais baixo? É, por quê? Porque ele vira vapor mais rápido. Ó, até aqui tá certo. Ele é mais baixo do que Y e Z, beleza. Porque sua pressão de vapor é maior. E isso, a pressão de vapor de X é maior, certo? Temperatura de pressão Z e Y, porque sua pressão de vapor é maior do que a temperatura de... Ai, gente, desculpa, eu pulei aqui, tô nascendo. O ponto de ebulição de X é mais baixo, está certo? Certo. Do que os pontos de ebulição de Y e Z. Tá aqui, tô vendo aqui. Porque sua pressão de vapor é maior, então isso, a pressão dele é maior, do que a de Y e Z. E isso, essa C aqui, então tá o que? É certinha, tá bom? A pressão de vapor de X é maior, porque a temperatura de ebulição dele é o quê? Menor. Isso está certo. 3. Apresenta maior ponto de ebulição. Ah, essa aqui é a questão é o seguinte. Nós vamos olhar aqui a quantidade da substância, certo? Analisando essa quantidade dessa substância aqui, eu quero te mostrar uma coisa. Eu vou até pegar o gabarito aqui, que eu deixei aqui, para você entender como é que é. Quando eu ponho essa substância aqui numa solução, olha só o que vai acontecer. É o seguinte, ó. Aqui, olha só. Em 1 litro de cada solução, encontra-se 0,1 mol de sacarose. A sacarose é uma solução, gente, que ela o quê? Ela nem dissocia e ela nem ioniza. Ela só dissolve. Então, 1 mol que você colocar de sacarose, você vai ter também 1 mol da solução, certo? Se você colocar 5 mols de molécula de glicose, que ele colocou aí para você, ó, quer ver? Então, ó, 1 mol de sacarose nem ioniza e nem dissocia, continua com 1 mol. 0,5 mol de glicose, também essas soluções que são moleculares, elas não sofrem aquele processo de ionização e dissociação. Ou seja, eu não consigo quebrar aqui carbono e hidrogênio, não, eu não faço isso. Ela entra na célula do jeitinho que ela está aqui. Agora, olha só o que acontece com o cloreto de sódio. O cloreto de sódio, quando eu coloco ele na água, ele dissocia. E aí eu formo 0,1 mol de sódio, 0,1 mol... Aqui ele errou, viu, gente? É 0,1 mol de cloreto. No total, então, eu vou ter 0,2 mol de íons. Então, quando eu coloco 1 mol, 0,1 mol de cloreto de sódio, no final eu vou ter 2 mols, um de sódio e um de cloreto, certo? É isso aqui que é importante você saber. Olha essa substância aqui agora. 1,5 de hidróxido de sódio. É uma solução iônica. Quando eu coloco ele na água, vai sofrer um processo de dissociação e eu vou ter o sódio e a hidroxila. 1 mol dele, se eu fizer o balanceamento, vai ser 1,5 e meio. Então, no final, eu vou ter 3 mols da substância.
não é? Porque eu vou ter íons, 1,5 desse e 1,5 desse. Olha só. Então, entre colocar 1 mol de cloreto e 1,5 de hidróxido de sódio, o hidróxido de sódio vai aumentar mais, não é? O que mais? Ó, 0,2 mol de ácido sulfúrico. Olha que interessante vai acontecer aqui. O ácido sulfúrico ele vai sofrer um processo de ionização. Quando eu faço o balanceamento, eu vou ter 1 para 2. Se é 0,2, eu vou ter 0,2 aqui, e aqui eu tenho o dobro, que é 0,4. Quando eu somo, eu tenho 0,6 mol de íon. Resultado de todas essas substâncias que eu coloquei dentro da minha solução, coloquei lá dentro da minha água, beleza, coloquei isso aqui. Qual delas produziu a maior quantidade de partículas? Não foi o ácido sulfúrico? Então, o ácido sulfúrico é aquela substância que vai entrar aqui, ó. Olha aqui, ó. O ácido sulfúrico vai entrar aqui no mais você. Quanto mais soluto eu coloco, porque ele produziu maior quantidade de mol. Então, o ácido sulfúrico vai ter menor vapor, maior osmose, menor congelamento e maior ponto de ebulição. Certo? Professora, por quê? Porque ele produziu maior quantidade de partículas. Então, apresenta o maior ponto de ebulição a nível do mar. Qual dessas substâncias aí, então? Qual dessas substâncias que apresentou maior? Vamos ver aqui. Foi o hidróxido de sódio, não foi? Que produziu 3 mols. O ácido sulfúrico produziu 0,6. Por quê, professor? Porque ele me deu 0,2. Se eu tivesse olhado como... Porque no começo eu achei que fosse 2, viu? 2 ia ficar 2,4, mas foi 0,2. Então, na verdade, quem foi a substância que teve a maior quantidade? O hidróxido de sódio, porque ele produziu maior quantidade de íons. E lá na minha pressão máxima de vapor, é muito claro. A maior pressão de vapor, está relacionada a quem? A maior quantidade de substância, de partículas, de moléculas ou de íons. Então, é isso aqui que eu olho. Ok? Dúvidas? Tô aqui, viu? Vocês mandam... Depois a gente vai lá no Live Science e tira essas dúvidas. Considere o seguinte, olha só. Qual da substância é a mais volátil? Olha só, eu tenho a pressão máxima de vapor. Quem é a maior pressão de vapor? Não é a D? Então, ela vira vapor mais rápido. Então, ela é a mais volátil. Certo? Qual é a menos volátil? A B. Não é? Porque ela tem menor pressão de vapor. Então, ela vaporiza menos. Qual é a que tem o maior ponto de ebulição? Quem tem o maior ponto de ebulição tem a menor pressão. Então, o maior ponto de ebulição é da B. Quem apresenta o menor ponto de ebulição? O menor ponto de ebulição, maior pressão de vapor. É a D. Coloque as substâncias em ordem crescente quanto aos pontos de ebulição. Vamos colocar o ponto de ebulição? Então, o ponto de ebulição vai ficar com... Eu já vou colocar aqui no gabarito, que ele já colocou aqui em ordem, tá? Só para ver como é que coloca. Ó, então, ó, a substância mais volátil é a que possui maior pressão de vapor. Vamos conferir lá? A substância mais volátil, maior pressão de vapor, não é? A menos volátil, menor pressão de vapor. O maior ponto de ebulição vai ser a substância que menos volatiliza, que é a B, não é? A mais volátil é que tem o menor ponto de ebulição, que é a D. E a ordem crescente dos pontos de ebulição vai ser quem? Então, o ponto menor de ebulição é a D, depois é a A, depois é a C, depois é a D. Então, ficou DACB. DACB. Muito bem. E o último aqui, que é para fazer um cálculozinho. Que massa de ureia deve ser dissolvida em 200 gramas de água para que a temperatura de ebulição da solução seja igual a 100,26. Então, a temperatura de ebulição final dela é 100,26. Qual é a temperatura inicial? 100 graus Celsius, né? Vou pegar aqui no gabarito para você que já está resolvido. Bom que a gente aproveita e confere. Então, eu jogo lá na minha fórmula da ebulioscopia. Então, variação de temperatura é igual a constante ebulioscópica vezes a molaridade. Quem é a minha temperatura final? É a que ele me deu, que é 100,26. Gente, meu olho já está aqui ardendo, porque já são 11h30 da noite. Eu estou custando enxergar aqui na luz.
Que é a temperatura de ebulição? É o inicial, a temperatura de ebulição, 100 graus Celsius. A constante crioscópica que ele me deu, a molalidade é 100 e a massa é 200. Então, ele quer saber qual a massa... O que é mesmo que ele quer saber, gente? Já esqueci. Que massa da ureia deve ser dissolvida? Ah, então tá bom. Você joga lá na sua fórmula, ele quer achar M1, não é? E só jogou nessa fórmula e ele acha aí 6 gramas. Vocês, por favor, refaçam o exercício e confiram ver se realmente são 6 gramas. Tá bom? Bom, então, é basicamente isso. Aí a gente vai resolver esses exercícios, vamos tirar as dúvidas lá pelos life size. E com isso a gente termina o nosso capítulo 7, livro 2, faremos um velório maravilhoso. Nessa aula, no decorrer da semana, a gente vai fazer as questões do Enem, tirar dúvida, não é? E é isso. Gente, um beijo. Vamos dormir, porque esse final de semana foi puxado, não é? Fiquem com Deus, um beijo e até, tá bom?